Olá, boa noite. Meu nome é Carla, eu sou trabalhadora do GEAL e hoje eu que vou falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Quero lembrar a cada um de vocês que às quarta-feiras, às 8 horas da noite, nós fazemos o estudo do Evangelho aqui no Facebook do GEAL ao vivo e aos domingos, às 8 horas da noite, fazemos as palestras. Então estão todos convidados às quartas e aos domingos a participarem com a gente. Quero convidá-los para uma oração, que vocês fiquem numa posição confortável, tentem se desligar das preocupações, das tensões e se entreguem nesse momento para Deus. Senhor Deus e nosso Pai, é com humildade e afeto que lhe pedimos a proteção para todos os momentos. Lembrando que nós nos dedicamos a realizar nossas tarefas dentro de uma fé ativa e sincera. Mas precisamos da sua participação durante os nossos momentos. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra os caminhos com a sua bendita e maravilhosa luz, para que o nosso coração se asserene e que encontremos as soluções para os nossos desafios. Que assim seja. Nosso tema hoje é sobre Deus, um tema muito gostoso, mas também de uma complexidade que a gente vai descobrir agora juntos. Mas também é bom a gente se lembrar que Ele está presente nos nossos dias mesmo. Quando a gente vai se despedir de alguém, vai com Deus. Dorme com Deus, meu filho. Deus te acompanhe. Deus te proteja no seu trabalho. Deus te ilumine. Me perdoe, Deus, pelos meus erros. Deus, proteja nosso planeta tão sofrido. Principalmente nos tempos de coronavírus, onde nós aumentamos nossas orações, a nossa comunhão com Deus, essa proximidade, ele tem sido muito lembrado. Não que não tivesse sido antes, sempre foi, mas nos momentos de dificuldades, nós nos unimos e intensificamos as nossas orações para Ele e ficamos um pouquinho mais perto. Pudera ser assim todos os dias, que a gente nos lembrasse, que nós nos lembrássemos de agradecer as pequenas e as grandes maravilhas e também pedir nesses momentos difíceis, que é quando a gente reconhece a humildade, quando a gente reconhece que a gente precisa da ajuda desse Pai Celestial que tudo pode, tudo vê. O assunto é tão importante que o nosso codificador, o Allan Kardec, no primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, na questão número 1, ele resolveu perguntar para os espíritos o que é Deus. Prestem atenção, o que é Deus e não quem é Deus. E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Uma resposta bem abrangente que poderia já ter satisfeito o nosso codificador. Mas, muito estudioso que ele era e questionador, resolveu ir além. Porque assumir que Deus é a suprema inteligência e a origem de tudo não bastava para ele. Porque é muito abstrato, é muito grande e foge para nós que somos tão pequenos. Então ele questionou novamente: como que a gente percebe a existência de Deus? E os espíritos lhes disseram: toda causa, todo efeito, quero dizer, né, todo efeito tem uma causa. Verifique o efeito e procurai a causa, e você vai identificar o autor. Então, tudo que existe, se nós formos procurar a origem de cada coisa e encontrarmos que foi o homem que criou, já está identificado a origem. E aquelas que nós não temos explicações, que não cabe a uma inteligência comum como a nossa dos homens, então foi feito pela obra de Deus. Como, por exemplo, o universo,
os planetas, a natureza. Tudo que existe na natureza é maravilhosamente perfeito e é criado por Deus. Mas aí alguns podem me perguntar, como de fato foi a reflexão do Kardec, cientista que era? Na natureza, tudo funciona de uma forma mecânica e automática. Todos os acontecimentos se repetem na mesma ordem e tudo funciona perfeito, mas é mecânico e automático. Não poderíamos dizer que aí é a origem? Mas essa parte mecânica e automática não teria uma inteligência, justamente por ser automático. Mas se nós observarmos toda a criação, ela é inteligente. As flores, os frutos, tudo nasce na hora certa, dentro de um ciclo perfeito. Cada um tem sua estação, cada um tem uma forma específica e dentro daquela espécie segue-se assim para sempre, na maior perfeição. Então, mesmo o movimento sendo mecânico e automático, a causa original de tudo isso é inteligente. É a causa que organizou tudo isso. E é aí que nós vemos Deus. Olhar para o firmamento, identificar as estrelas, descobrir os planetas em órbitas tão precisas, em movimentos tão preciosos, tudo interligado. Além disso, nós temos dentro de nós uma sementinha quanto à existência de Deus. Já nascemos com essa sensação da presença de Deus nos nossos dias. Essa é mais uma prova que ele existe. Algumas pessoas têm essa sementinha bem pequenininha porque não foi alimentada, porque não foi estimulada, não procedeu nos estudos e na fé raciocinada, ou até mesmo não foi direcionado a estabelecer uma fé mais ativa, mas que existe dentro de cada ser humano, existe, porque dentro de nós somos centelhas divinas. Temos dentro de nós um pedacinho de Deus, porque Deus está em tudo, Ele não é tudo que existe, mas Ele está presente em toda a criação e somos filhos dele. E juntos com ele somos também co-criadores. Aí o Kardec questionando os espíritos ainda na sua investigação sobre esse ser maravilhoso, ele questionou se era possível para nós, seres humanos, alcançarmos os mistérios da divindade. E a espiritualidade superior e amiga nos disse que não, ainda não é possível que nós alcancemos os mistérios da divindade, porque ainda caminhamos na nossa escala evolutiva e ainda temos muito que aprender. Nos falta sentido. Mas até onde podemos chegar? Kardec selecionou alguns atributos sobre Deus e questionou os espíritos se esses atributos resumiriam a divindade. Eles disseram que para nós, na nossa atual conjuntura, para nós basta, porque já completa o total das perfeições, já é um infinito de tudo que é bom e perfeito. Então, para nós, resume tudo de maior e de melhor que existe. Mas, mais uma vez eu repito, nos falta ainda a compreensão de alguns fatores do nosso Deus, do nosso Pai. E o Kardec nos disse na codificação, no livro A Gênese, capítulo 3º, tudo que provém de Deus deve participar dos seus atributos. E no YouTube tem um vídeo do Vinícius Lara que fala sobre a comunhão de Deus. E um pedaço dessa palestra eu me inspirei nesse vídeo do Vinícius. E eu vou explicar para vocês, junto com os atributos, qual a nossa forma de entrarmos em comunhão com Deus. Porque se tudo que participa da criação, ou melhor, se tudo que é criação de Deus deve participar dos seus atributos, é porque é possível sim que nós, imperfeitos que somos, seres humanos em aprendizagem,
consigamos alcançar esses atributos na nossa vida. Então vamos lá? Ele é o supremo das perfeições. Nós não conseguimos ser o supremo das perfeições, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. Nós conseguimos alcançar uma perfeição relativa, que se analisarmos essa expressão somente nessa forma, perfeição relativa, podemos achar que ela é muito pequena. Mas vede Jesus, nosso modelo e guia, perfeito, maravilhoso, os anjos, os espíritos superiores, que são perfeitos. Essa é a nossa perfeição. E como nós chegamos a essa perfeição que nos é possível no grau máximo? Porque o destino é igual para todos nós. É angelitude. Jesus nos mostrou o caminho que devemos seguir. É o estudo, é a bondade, é a caridade, é o amor, o perdão e tantos outros fatores nobres que nos aproximam da perfeição. É o trabalho para domar as nossas mazelas e más tendências, para a gente se melhorar pouco a pouco, em cada reencarnação, um passo acima na nossa evolução, que são as oportunidades que nós temos. Ele é a suprema e soberana inteligência, que eu acabei de falar. Ele é eterno. Kardec, conversando com os espíritos, ele disse o seguinte: nós falamos que Deus ele é eterno, ele é infinito. Podemos definir assim? Os espíritos lhe disseram: como que a gente vai tentar associar uma coisa abstrata a outra abstrata, que nós não conhecemos a fundo nenhuma nem outra? Porque o infinito, a gente entende que é algo que não tem começo e nem fim. E Deus, nós não conseguimos nos aprofundar nos mistérios da divindade. Então, eles disseram que nós podemos usar essa expressão e acabar tomando o efeito pela própria causa, porque ele é infinito em tudo, nas perfeições. Mas, na ausência de designação de palavras e de entendimento para nós, isso nos resume Deus, a eternidade, e que ele é infinito, porque não tem começo e nem fim. A origem é Deus, é de onde surgiu tudo. Ou seja, Deus, ele é atemporal. E como nós conseguimos ser eternos e atemporais como Deus? Para a gente sair do tempo, a gente tem que vivenciar um sentimento muito forte, muito positivo, que esse sentimento vai aparecer nesses atributos todos. É o amor. E não só o amor, tantos outros sentimentos nobres e profundos que são materiais, que nós vamos falar. Quando a gente ama, ama muito, a gente não sabe explicar o que é esse sentimento. Como que você ama o seu filho? Como que você ama os seus pais, o seu cônjuge? Nós não conseguimos explicar, porque é essa imaterialidade, que é o amor, o sentimento nobre. E ele faz com que a gente fuja do tempo pelo simples fato de que, por exemplo, quando a gente vai marcar um encontro com uma pessoa muito especial, demora muito tempo para chegar o horário do encontro. Mas enquanto esse encontro acontece, o tempo voa. Ou seja, as medidas são diferentes. A gente sente e vivencia o tempo de forma diferente, de acordo com esse sentimento nobre que esteja presente dentro de nós. Então, para nós sermos eternos, para nós sermos infinitos, para nós sermos atemporais como Deus, nós temos que vivenciar esse amor de forma plena. Da mesma forma, imutável e material. A matéria, tudo que nós conhecemos é matéria. E a matéria se transforma, ela se modifica. Mas Deus é imutável, ele não muda. Então, ele não pode ser matéria. Por isso que nós não definimos Deus como um ser humano, o bom velhinho, sentado no trono lá no céu. Nós também não definimos Deus como uma energia ou como uma luz, porque esses itens são materiais. E Deus não pode perecer junto com a matéria, ele não pode se transformar.
E não podemos confundir o Criador com a criatura, com a sua criação. Então, quando nós vivenciamos esse amor, nós vivemos essa imaterialidade que Deus tem para nós. E parece que tudo é supremo e é infinito, juntando todos os outros atributos. Agora, o que em nós é imutável? A mudança. Tudo muda. Somos matéria, vivemos no mundo material. Então, a única coisa que não muda é a mudança. Então, aí, quando nós entendemos que tudo muda e que nós evoluímos com essa mudança, nós entramos nessa imutabilidade de Deus. Já estamos alcançando todos os atributos na medida das nossas capacidades. Ele é todo poderoso, onipotente. Se assim não fosse, não seria Deus. E aquele que fosse, seria o Deus. Mas como nós somos todo-poderosos? Mais uma vez, vivenciando o amor e os sentimentos nobres. Só uma pessoa muito poderosa pode perdoar, sem guardar mágoas e esquecendo as ofensas. Só uma pessoa muito poderosa consegue vivenciar o amor em plena plenitude. E já vimos muitos casos de mãe que levantou a boca, abriu a boca de um jacaré para salvar o filho. Outras pessoas levantam um veículo para salvar alguma pessoa. O amor nos dando superpoderes. E tantas outras situações do nosso cotidiano que esses sentimentos elevados nos trazem essa onipotência diante dos acontecimentos da nossa própria vida. Olha que lindo isso, poder participar dos atributos de Deus e estabelecer uma comunhão mais estreita com o nosso Pai. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele não fosse soberanamente justo e bom, no exercício infinito da justiça e da bondade, que credibilidade teria? Confiaríamos num Deus injusto e parcial? Não teria cabimento. Mas se ele não muda, suas leis não mudam, e ele é justo e bom, não cabe nenhum mínimo de maldade nesse Criador. Não cabe um mínimo de injustiça nesse Criador. Portanto, nós precisamos muito confiar nele, pelo nosso bem, porque ele é o Todo-Poderoso e tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus. E que é Jesus também aqui na Terra, que veio nos apresentar esse Deus maravilhoso como um pai, com a proximidade de um pai, não como a figura física de pai, mas com essa questão desse amor supremo, dessa proximidade, para a gente descaracterizar aquela figura do Deus humano que o Antigo Testamento e os antigos nos apresentaram. Como as pessoas não conseguiam definir Deus, as pessoas traziam Deus para a sua humanidade, fazendo parecer como ser humano e também levando as imperfeições humanas para Deus. É comum encontrarmos textos do Antigo Testamento falando de um Deus raivoso, ciumento, egoísta, querendo tudo só para ele, orgulhoso, arbitrário. Mas esse não é o Deus. Essa é a forma que as pessoas enxergavam Deus. E para aquela época foi interessante que eles enxergassem Deus dessa maneira, porque era um povo semi-selvagem, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eles pensassem num Deus mais amoroso e mais leve, talvez não conseguissem exercer a fé para aquele momento, porque eles ainda eram embrutecidos. Então, essa ideia desse Deus mais bruto para eles naquela época, ou para nós mesmos naquela época, a gente não lembra, né, quais foram as reencarnações que estivemos presentes. Isso foi muito importante. Mas hoje nós conhecemos esse Deus amoroso, justo, esse Deus bom,
que é o Deus que Jesus nos apresentou. E porque nós entendemos agora isso, sabemos que existe um único Deus. E como antigamente eles não sabiam, acreditavam em muitos deuses, a origem da doutrina politeísta, do pensamento politeísta, que acredita em muitos deuses, porque verificavam na natureza muitos fenômenos e não sabiam a causa, mas sabiam que não era da origem do homem. Então entendiam que muitos desses fenômenos eram deuses que realizavam. E como alguns médiuns enxergavam espíritos e viam espíritos com muita luminosidade, por ignorância e não saberem interpretar que se tratava de um espírito superior e muito elevado, acreditavam ser Deus. Mas Jesus veio nos falar desse único Deus, desse Pai que está no céu, amoroso. E mais uma vez, como podemos exercer a nossa justiça, bondade e podemos ser únicos como Deus? Na nossa vida, procuremos ser bons e justos em tudo que nós realizemos. Não fazemos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Vamos desejar ao outro aquilo que gostaríamos que ocorresse conosco. Já nos dá uma boa medida de justiça. Mesmo sabendo que a nossa consciência ainda é limitada, com base em todos os nossos aprendizados que ainda tem uma longa trajetória pela frente. E nós seremos únicos quando tivermos um único pensamento de amor. Quando reconhecermos a humanidade como nossa irmã por parte de Deus, como no momento quando enxergarmos todos iguais a nós, filhos de Deus, mesmo com as nossas diferenças, quando não tivermos mais preconceitos e formos acolhedores, quando mais não visarmos nosso egoísmo e nosso orgulho, tentando as melhores coisas para nós e para nossa família, quando abraçarmos o mundo como nossa família, para as mães e pais, quando enxergar os filhos dos outros como também seus filhos. De passo a passo, a gente entra nessa unidade. E Jesus veio nos dizer, somos um com o Pai. Na verdade, ele disse, eu sou um com o Pai, mas todos vós podeis fazer isso, tudo que eu faço e muito mais. Jesus disse que temos Deus em nós. Somos o templo de Deus. A igreja de Deus é o nosso coração, é o nosso pensamento. Podemos trazer Deus para dentro de nós. E aí? Estudando os atributos de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus? Respondam mentalmente e reflitam sobre isso. O que vocês pensam se somos ou não a imagem e semelhança de Deus? Estudando tudo isso que nós falamos agora. De imediato, podemos dizer que imagem e semelhança física com Deus nós não temos. Porque Deus não é matéria, lembra? Então, não podemos parecer com esse corpo físico, com essas características humanas semelhantes a Deus, porque assim ele não é. E de onde surgiu isso, que somos a imagem e semelhança de Deus? No primeiro livro bíblico, Gênesis, capítulo 1, um livro atribuído à autoria para Moisés, lá consta o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa. Ou seja, tinha mais de uma entidade presente quando da criação do universo e do homem, do ser humano. Então podemos ser a imagem e semelhança dessas criaturas, desses seres, dessas entidades que estavam presentes neste momento da criação. Mas quem estava presente? Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele nos traz uma luz, ele nos traz um horizonte. Vou ler para vocês. Caminho da Luz, nós vamos falar do capítulo 1,
do capítulo 2, e eu peguei pequenos trechos, juntei tudo e vou ler esses pedacinhos. As mãos de Jesus haviam descansado após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária, com suas legiões de trabalhadores divinos, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, criando sob as vistas de Deus. O seu amor foi o verbo da criação do princípio. Lançar a Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Sob a direção misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Jesus estava presente na criação do nosso planeta. Jesus estava presente quando o ser humano foi trazido à Terra, mas ele não estava sozinho, ele estava com outros trabalhadores. Mas Jesus é capaz de trabalhar na construção do nosso planeta. Na questão 625, se eu não estou enganada, deixa eu ver, 625, Kardec, conversando com os espíritos que nos deram Jesus como modelo e guia, disse que Jesus estava animado pelo Espírito Divino. Na Terra, ele fez todos aqueles fenômenos que nós chamamos de milagre, mas que não são milagres, são manipulações dos fluidos da natureza, um poder de vontade de fazer o bem, um automagnetismo pessoal que Jesus exercia sobre tudo e todos. E se ele estava animado com o Espírito de Deus, e no livro A Gênese também, os espíritos disseram para Kardec que Jesus não precisava de ajuda de ninguém para realizar o que fosse. Ele sozinho se bastava. Ele que auxiliava as pessoas. Mas que se pudéssemos designar Jesus, nós designaríamos como médium de Deus, ou seja, estava íntima e interna e profunda e todo o tempo conectado com Deus. Sim, Jesus era capaz, como de fato foi, de criar o nosso planeta, de trazer os seres humanos à Terra sob as vistas de Deus. Deus também estava lá. Foi com autorização de Deus. Foi a realização de um pensamento de Deus, do plano de Deus na nossa vida. Então, somos a imagem e semelhança de Deus? Mas, falando de Deus e para facilitar um pouco o nosso entendimento, para a gente se aproximar um pouco mais dessa divindade, desse Pai tão maravilhoso, Kardec nos trouxe um entendimento através de uma exemplificação hipotética. Ele mesmo disse: eu vou usar de uma hipótese para ilustrar, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse Pai maravilhoso. Ele disse para a gente imaginar que nós estamos imersos, estamos dentro de um fluido que ocupa todo o espaço e todas as coisas. Que esse fluido é inteligente e que esse fluido é sensitivo. Então, estamos imersos e conectados o tempo todo com esse fluido onisciente, que sabe tudo. É como se fosse esse pensamento de Deus. Nós estamos dentro do pensamento de Deus. Não precisamos ficar preocupados se Deus vai ouvir a nossa prece, porque Ele sabe de todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Ele vê nossas ações, Ele sabe das nossas intenções. Mesmo que para as outras pessoas nós conseguimos mostrar algo diferente do que está dentro de nós, para Deus isso não é possível, porque Ele reconhece de fato o que há dentro de nós e o que nós realmente somos, a nossa verdadeira essência. Então Ele ouve as nossas preces, Ele sabe de tudo de nós o tempo todo. Mas e nós? Podemos ver Deus?
Os espíritos e Kardec nos explicam que ainda nessa fase que nós estamos na Terra, nesse planeta de prova e expiação, e como somos imperfeitos, ainda não é possível que a gente consiga ter essa visão, essa aproximação tão profunda com Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. Nós não estamos no pensamento de Deus, estamos integrados a Ele. Não somos Ele, mas estamos integrados a Ele o tempo todo. Existe essa conexão. E essa conexão se afina com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa evolução. Então, os espíritos mais elevados, superiores, perfeitos, eles conseguem ter essa identidade mais fina, mais profunda com Deus. E quando eles dizem, eu ouvi Deus dizendo que isso não deve acontecer, ou Deus me disse para proceder de tal maneira, eles não estão ouvindo a voz de Deus, eles não estão vendo Deus, eles não estão usando os órgãos materiais. Eles usam a visão e a audição espiritual. Se nós já temos intuições de algumas coisas que os espíritos nos passam, que dirá quando nos sintonizarmos com Deus? É essa mesma intuição que eles têm, só que com Deus. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. A gente precisa evoluir e sintonizar mais para nós termos mais essas sensações. E na Terra, se for possível alguém vivenciar esse mecanismo tão profundo, pode ser através de um êxtase e com certeza são espíritos missionários que não estão aqui na Terra em expiação e prova, estão em missão. São as palavras de Kardec no livro A Gênese. Novamente, tomando o assunto com tamanha importância, usou o capítulo 2 para nos falar sobre Deus. O capítulo 1 fala sobre o Espiritismo, nos auxiliando para compreendermos esse livro tão fabuloso. E no capítulo 2, quando ele entra nos primeiros assuntos, ele novamente fala de Deus. Vós sois deuses. Nós somos deuses, com D minúsculo, não D maiúsculo. Participamos da criação. Somos centelhas divinas. E como participamos? Através do progresso. Como nós criamos? Criamos a medicina, criamos os tratamentos, os aparelhos de fazerem exames, micro e macro. Nós inventamos vacinas e logo está chegando a vacina do Covid. Nós inventamos a tecnologia, estamos aqui falando online. Nós inventamos tantas coisas. Nós auxiliamos nossos irmãos mais necessitados como se fosse a mão de Deus aqui na Terra. Inspirados por esses espíritos nobres, pela pura caridade, somos Deus na vida de muitas pessoas, assim como muitas pessoas são deuses nas nossas vidas, nos tirando de um sufoco, trazendo uma palavra amiga, um abraço consolador. Nós criamos também através do portal da reencarnação, que é a gestação. É através de nós que temos a chance de nos aprimorar. E então, gostaria hoje que todos vocês, e eu também vou ficar pensando nisso, refletíssemos sobre como trazer esses atributos de Deus para a nossa vida, para estabelecermos essa comunhão mais profunda, nos aproximando e afinando um pouco mais dentro desse pensamento divino, exercendo nossas propriedades de deuses, de co-criadores, auxiliando nessa providência divina e maravilhosa. E lembrando que as nossas preces são ouvidas. E que tudo que opera nas nossas vidas é com a permissão de Deus. Ele não permite que uma folha ou um fio de cabelo caiam sem sua permissão. Então, podemos ter certeza que as leis são justas. Ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso. Suas leis são imutáveis e valem para todos nós.
igualmente. As leis naturais, que são as leis de Deus, funcionam por si mesmas. Então, tudo que acontece na nossa vida é por uma causa justa. Se não encontramos a causa nessa vida, ela veio de vidas passadas, porque a morte não existe. O corpo sim se deteriora, mas o nosso espírito vive e busca essa perfeição relativa para alcançarmos a angelitude. Esse é o objetivo de todos nós. Fomos criados igualmente, simples e ignorantes, e temos o rumo à angelitude. Deus abençoe todos vocês. Uma linda semana, uma noite maravilhosa. Que a espiritualidade amiga fluidifique seus lares, suas águas, seus corações, levando energia magnética, energia espiritual para todos os seus feitos. Que seus pensamentos sejam inspirados e a sabedoria se multiplique. Que todos nós procuremos fazer o bem. E eu convido para a gente encerrar uma oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja.